ok? Então, eu tenho aí no slide escrito para vocês, são 3 as vozes verbais. A primeira voz verbal é a voz ativa, é aquela em que eu tenho um verbo que está praticando uma ação, que está se movimentando. Aí vem o exemplo para vocês. A professora explicou a matéria. Significa que explicou, que é o verbo da frase, que é a minha voz verbal, que é a voz ativa. Por que eu digo que explicou é voz ativa? Porque indica a ação da professora. E o sujeito dessa voz verbal, dessa voz ativa, que é a professora, eu chamo de sujeito agente. Por que sujeito agente? Porque é um sujeito que pratica uma ação. Então, primeiro, eu tenho que lembrar que vozes verbais está relacionada ao verbo, que a minha primeira classificação aqui, que é a voz ativa, eu vou identificar o verbo dentro de uma frase, dentro de uma oração, e com isso eu vou fazer a classificação dessa voz verbal, que nesse caso é ativa porque eu tenho uma ação expressa pelo verbo, o que eu explicou. E o sujeito dessa ação, que é a professora nesse caso, é sujeito agente, porque está praticando uma ação. Um exemplo, a torcida aplaudiu a seleção brasileira. Eu tenho aí a minha voz verbal, que é o aplaudiu, indica a ação, portanto, o aplaudiu é uma voz ativa. E a torcida, que é o meu sujeito, vai ser sujeito agente, porque está praticando uma ação. Bora lá para a próxima classificação. Outro exemplo aqui. Os alunos e seus pais aprenderam a matéria. Os alunos e seus pais são, no caso, o sujeito que pratica a ação expressa pelo verbo. Qual é a minha voz ativa dessa frase? Aprenderam, porque está indicando uma ação. E o sujeito agente, que é um sujeito composto nesse caso aqui, os alunos, até saiu errado, né? Saiu as alunos, são os alunos e seus pais. É um sujeito que faz a ação, é um sujeito que pratica a ação e por isso é um sujeito agente, com o verbo voz ativa, ok? A minha próxima voz verbal é a voz passiva. Na voz passiva, o sujeito é paciente, ou seja, ele recebe a ação verbal, ok? Lembrando que eu disse que a voz passiva ela pode se dividir em duas, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Mas bora lá prestar atenção aqui. A primeira aqui, eu digo que é uma voz passiva analítica, porque ela tem uma locução verbal. Ela tem um verbo auxiliar que pode, ser o verbo ser, estar ou ficar, mais um verbo no particípio. Nossa, professora, eu vou ter que lembrar das formas nominais? Não. Lembra de uma coisa, locução verbal no particípio, a terminação a do ido ou ida, ok? A matéria foi explicada pela professora, ou seja, volta lá na primeira frase. Olha aqui, a professora explicou a matéria. A professora estava praticando uma ação. Agora, na voz passiva analítica, a professora, que é o sujeito, ela recebe a ação. Ela não pratica mais, ela deixa de praticar para receber essa ação. É como se eu pegasse o final da frase, colocasse no início, colocasse a locução verbal aí com o particípio e pegasse o início da frase e jogasse no final. A professora que estava no início da minha voz ativa, ela vai estar lá no final agora, aqui, A matéria foi explicada pela professora. O sujeito recebe a ação, portanto, ele não pratica, a gente chama de sujeito paciente, ou seja, não está praticando a ação, está somente recebendo essa ação. A minha locução verbal, cadê? Foi explicada. Tudo bem. E esse pela professora?
A gente vai chamar como? A gente chama de agente da passiva, ou seja, qual é a sequência da voz passiva analítica? Eu tenho primeiro o sujeito paciente, depois eu tenho a locução verbal com particípio, que eu chamo de voz passiva analítica, e por último eu tenho o pela professora aqui, que eu chamo de agente da passiva. Ok? Vamos pegar lá a nossa segunda frase como exemplo. Lembra? Vamos voltar lá dos alunos. Os alunos e seus pais aprenderam a matéria. Era a voz ativa, não era? Estava no início da frase. Eu tenho o aprenderam e a matéria. Eu vou pegar a matéria, vou colocar no início da frase como sujeito paciente e vou pegar os alunos e seus pais, vou colocar no final da frase e vou colocar como agente da passiva. E o que era um verbo só, como aprenderam, vai virar dois verbos, transformando-se assim numa locução verbal. Olha lá, a matéria foi aprendida pelos alunos e seus pais. Ou seja, a matéria passou o seu sujeito, mas é um sujeito paciente, porque recebe ação e não pratica ação nenhuma, ok? O que era aprenderam virou foi aprendida, lembra que eu falei da locução verbal? Tá aqui a minha locução verbal com um verbo terminado, que é o aprendida, no particípio, e pelos alunos que era sujeito virou agente da passiva, ou seja, o que praticava a ação agora não pratica mais ação, virou agente da passiva. Portanto, a seguinte sequência que eu tenho da voz passiva analítica: o sujeito paciente, a locução verbal, que é a minha voz passiva analítica, e eu tenho aqui o final da minha oração, que eu chamo de agente da passiva. Essa é a voz passiva analítica. Eu tenho aqui a voz reflexiva, a minha terceira classificação. O sujeito, ele pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Olha o exemplo aqui, ó. Emma cortou-se com a faca de pão. Emma pratica a ação de cortar e recebe a ação ao mesmo tempo porque ela se corta. Ok? Então, eu tenho uma partícula C aqui na frase que me indica que eu tenho um sujeito praticando e recebendo ação ao mesmo tempo. Então, a voz reflexiva tem sujeito e tem partícula C. O sujeito fez e recebeu a ação. Qual é o nome desse sujeito, então? O nome desse sujeito é sujeito agente e paciente, porque pratica e sofre ação ao mesmo tempo expressa pelo verbo. Então, a sequência, lembrando da voz reflexiva, um sujeito agente paciente, porque pratica e sofre ação, ok? Um verbo com a partícula C, mais o restante da frase, ok? Um exemplo, por exemplo, o menino feriu-se na perna. Qual é o sujeito? O menino, ok? Esse menino é um sujeito agente paciente, pratica e sofre ação. Feriu-se é a voz reflexiva. Por quê? Porque indica a ação do sujeito, que é o menino, e tem a partícula C, que indica que ele também sofreu essa ação. Portanto, essa é a sequência da voz reflexiva. Voltando aqui, eu expliquei lá atrás, porque estava como voz analítica, passiva analítica. Mas aqui vai desmiuçar para vocês, vai desmembrar as duas vozes passivas, ok? A voz passiva pode ser analítica ou sintética. Como eu disse lá atrás, a voz passiva analítica, ela tem uma locução verbal.
Os cachorros foram atropelados pelo motorista. Os cachorros é o sujeito paciente, porque ele não sofre ação expressa pelo verbo. Foram atropelados. Lembra daquela locução verbal que eu disse para vocês? Então, olha ela aqui. Um verbo auxiliar mais um verbo no particípio. E o que vem depois aí para mim? Pelo motorista. É o agente da passiva. Ok? Eu tenho ainda aqui, ó, meu cabelo foi alisado. O sujeito paciente foi alisado. Eu tenho aqui a minha voz passiva analítica, porque tem um verbo auxiliar mais um verbo no particípio, mas nessa primeira frase não tem a agente da passiva. Porém, olha a segunda, mais completa. Meu cabelo foi alisado por uma nova técnica. Agora sim, o meu sujeito paciente, que é o meu cabelo, sofrendo a ação, foi alisado, verbo auxiliar mais um verbo no particípio, por uma nova técnica, a minha agente da passiva, ok? Então, recapitulando. A sequência da voz passiva é um sujeito paciente, uma locução verbal e mais o agente da passiva, que sempre vai estar começando por uma preposição. Nesse caso, a preposição por, ok? Continuando. A outra classificação da voz passiva é a voz passiva sintética. Atenção, não confundamos com a voz reflexiva, que tem também a partícula C. Observa que a voz passiva sintética, ela tem uma partícula C, tá vendo? Mas qual vai ser a diferença da voz passiva sintética para a voz reflexiva? Lembra lá da frase lá atrás, na voz reflexiva? Edna cortou-se com a faca. Voz reflexiva tem partícula C? Tem partícula C. Porém, a voz reflexiva tem sujeito. Olha aqui, o Edna, tá vendo? Agora, quando a gente chega lá na voz passiva sintética, a gente observa que tem um verbo mais a partícula C. Ou seja, eu não tenho sujeito na voz passiva sintética. Eu tenho uma partícula C sem sujeito. Ou seja, a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Não tem como precisar qual é o sujeito dessa voz passiva sintética, ok? Então, recapitulando, qual é a sequência da voz passiva sintética? Um verbo e uma partícula C. Ou seja, não tem sujeito nessa frase, não tem sujeito nessa voz verbal. Atropelaram-se os cachorros, não tem como precisar quem atropelou. É um verbo e um pronome, ok? Eu tenho aqui, e o sujeito paciente, é claro, porque não pratica a ação. Não se sabe quem, na verdade, praticou a ação aqui. Alisou-se meu cabelo. Verbo mais um pronome aqui, que é a partícula C. Ou seja, eu não tenho como determinar aqui, devido a essa partícula C, quem realmente praticou a ação. Ok? É isso que acontece na voz passiva sintética. Transformação, porque vão ter atividades que vão pedir para vocês transformarem. Então, só para recapitular para vocês, vamos voltar aqui na voz ativa, ok? Sequência da voz ativa, o sujeito, que eu chamo de sujeito agente, o meu verbo, que é um verbo, explicou nesse caso, que pratica a ação. E depois eu tenho aí um objeto direto, explicou o quê? A matéria, tudo bem? Sujeito, verbo indicando ação, mais um objeto direto, nesse caso aqui, tudo bem? Então, o sujeito da minha voz ativa é o sujeito agente e a minha voz verbal é a voz ativa. Depois veio para mim a voz passiva, analítica, a sequência,
o sujeito paciente, porque não pratica a ação, a minha locução verbal, que é o verbo auxiliar mais o particípio, e por último, a agente da passiva, né? Que é onde eu tenho iniciada por uma preposição. Nesse caso, é o pelo, que seria a preposição per mais o, ok? Eu tenho ainda aí a minha voz passiva sintética, que é o que a gente acabou de ver, né? Que é o meu verbo mais a partícula ser. Não tem sujeito, porque eu tenho a minha voz reflexiva, que também tem partícula ser, porém, aqui eu possuo um sujeito. Então, a sequência da minha voz reflexiva é sujeito, que eu chamo de sujeito agente paciente, pratica e sofre ação, mais um verbo com a partícula ser. Aí, algumas atividades vai pedir para que vocês façam a transformação igual foi feito aqui nos exemplos. Por exemplo, transformação da voz ativa para voz passiva. Eu tenho duas formas de transformar, já que eu tenho dois tipos de voz passiva, a sintética e a analítica. Eu atropelei o cachorro, voz ativa. Eu, sujeito, agente, atropelei, voz ativa. Ok? O cachorro seria o objeto direto aí. Vou transformar para a voz passiva. Nesse caso aqui, por ter uma locução verbal, eu digo que eu passei para a voz passiva analítica, ok? Eu pego o final, olha a setinha, o cachorro, eu pego o meu verbo, que tem somente um, que é uma forma simples, e transformo em uma locução verbal, foi atropelado. Lembra lá atrás que eu disse que poderia ser o verbo auxiliar, o verbo ser, estar ou ficar. Nesse caso aqui, eu coloquei, a frase ficou, foi atropelado, ou seja, o verbo ser, foi atropelado, e depois eu tenho a agente da passiva. Por quem? Por mim. Lembrando que a voz passiva analítica, ela tem um agente da passiva, que é o final da frase, e esse agente da passiva é o por mim. O cachorro foi atropelado por mim. Ok? O que tinha sujeito agente virou sujeito paciente, o que era voz ativa virou voz passiva analítica, com dois verbos, formando assim a locução verbal. Ok? Os alunos aprenderão a matéria. Eu tenho aqui, ó, o sujeito simples, os alunos, que é o sujeito agente praticando a ação. Aprenderão é um verbo que está no futuro, mas não me interessa isso agora. O que me interessa é que é um verbo na forma simples e é um verbo que indica ação, portanto, uma voz ativa. Aprenderão o quê? A matéria, ou seja, eu tenho o meu objeto direto. Essa é a sequência da minha voz ativa. Sujeito agente, voz ativa, voz que indica ação, verbo que indica ação, mais um objeto direto. Agora eu vou transformar em uma voz passiva analítica. Analítica é aquela que tem a locução verbal. Lembra? Eu vou pegar o meu final, que é a matéria, vou colocar no início da frase a matéria, ok? Os alunos vão para o final da frase com uma preposição, ok? Aí, o que acontece? Eu vou transformar um verbo em dois verbos, numa locução verbal. Verbo auxiliar mais verbo no particípio, tudo bem? Será aprendida. Professora, por que não é serão? Porque agora a matéria que está no singular está no início da frase. E pelos alunos vai virar agente da passiva lá no final da frase. Então, eu tenho que tomar cuidado com a concordância, ok? A matéria será aprendida pelos alunos. E por que está no futuro, gente? Será aprendida e não foi aprendida? Porque o meu verbo principal lá em cima é aprenderão. Então, eu tenho que colocar embaixo também no futuro. Será aprendida. O que era sujeito agente virou sujeito paciente, o que era voz ativa virou voz passiva analítica e o que era objeto direto virou agente da passiva, ok?
Na voz passiva analítica, o verbo será sempre composto por, a gente já falou também, um verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio. Isso forma a locução verbal. O agente da voz passiva analítica, também falei para vocês, começa com as preposições por, pelo e pela. Ok? São as principais. É o que a gente viu aqui, ó. O sujeito paciente, a matéria, será aprendida aqui, ó, verbo auxiliar, mais um verbo principal no particípio, que seria o aprendida, pelos alunos. É o agente da passiva, que começa aqui por pelo. Pelos, no caso, né, que é o plural. Ok? Essa é a composição da voz passiva analítica. Na voz passiva sintética, para recapitular, temos o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural. Vamos voltar lá para ver. Na voz passiva sintética, atropelaram, terceira pessoa do plural. Ok. Alisou, terceira pessoa do singular. Ok. E ainda, outra característica é o verbo que é acompanhado pelo pronome apassivador, que é a partícula se. Ok? Então, essa partícula que aparece na minha voz passiva sintética, eu chamo de pronome apassivador. Lembrando que sem sujeito, mais a partícula se. Ok? Porque se tivesse sujeito, seria a voz reflexiva, ok? Como eu disse lá, o menino feriu-se na porta. O menino é o sujeito agente paciente e feriu-se, voz reflexiva, porque indica que o menino está praticando e sofrendo ação ao mesmo tempo. Tá, professora, você falou que a voz ativa tem o sujeito agente. Na voz passiva analítica, você tem o sujeito paciente. Na voz reflexiva, você tem o sujeito agente e paciente. E na voz passiva sintética, qual é o sujeito? Ora, se a gente observar, se o meu verbo está na terceira pessoa do singular ou do plural, mais a partícula se, que é o pronome apassivador, significa que a minha voz passiva sintética não possui sujeito. Ok? Essas são as características de todas as vozes verbais. Espero que vocês tenham entendido e gostado.